automação no atendimento, rastreamento da clientela, quais as estratégias de comunicação e venda, considerando hoje o marketing digital. Esse é o assunto do Rumo Certo de hoje. Vamos falar sobre os desafios e as oportunidades no mercado, trazendo para o marketing digital. E aqui comigo, então, um especialista no assunto, com muita experiência, Fábio Duran. Fábio é CEO da 8D Hubify. Fábio, seja muito bem-vindo. Sebastião, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo para falar um pouquinho aí de inovação, marketing digital, vendas, startups. Ótimo. Um prazer poder bater. Ótimo, prazer ter você aqui conosco. Você está em São Paulo, né, Fábio? Isso, estou em São Paulo. Fico em São Paulo, nosso escritório fica dentro do Cubo Itaú. Certo, e você está aí, não no escritório, você está hoje num café em São Paulo, pertinho da Faria Lima, imagino. Isso, tem uma reunião aqui perto e aí eu aproveitei e parei aqui no café para a gente poder bater esse papo. Isso é tecnologia, o importante é o conteúdo que a gente vai trazer para cá hoje, não importa onde você esteja. Mas é bom a gente dizer porque você vai ouvir, uma vez que outra, um barulhinho lá no fundo, de um café sendo feito talvez, de uma musiquinha, mas vamos trazer para cá, para junto disso. O importante é a gente falar de marketing da nossa proposta de conversa hoje aqui. Mas, Fábio, antes de entrar na conversa propriamente, queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, do que é a Hubify. Eu sei que tem uma história aí longa e difusão também, começou lá como uma startup. Talvez me conte um pouco mais da sua trajetória e da empresa e depois a gente entra na conversa. A história da Hubify, do 8D Hubify com marketing digital, ela começa há mais de 10 anos, né? A gente tinha uma startup que chamava Elefante Verde. A proposta ali era democratizar o acesso ao marketing digital para microempresas. E no decorrer desses 10 anos, a gente distribuiu esse serviço. Tivemos bastante destaque no mercado de startup. A gente foi escolhido para o Tech Mission, né, um programa de imersão na Califórnia, 2 vezes. Desde 2015 nós fazemos parte do Cubo Itaú, na primeira leva ali de startups. E com o tempo a gente teve que se adaptando à realidade, o que a gente ia aprendendo no bom e velho, novo estilo de empreendedorismo, de você ir pivotando o teu negócio para sobreviver e dar certo. A gente acabou virando agência em 2016. Em 2018 a gente mata a plataforma, deixa de ser Elefante Verde, passa a ser Hubify. E de lá para cá a nossa agência vem cada vez mais se consolidando dentro do espaço de marketing digital, e mais recentemente, por meio dessa fusão com a 8D Pro, a gente se posiciona agora como um Revenue Operation. Então a gente trabalha os canais digitais para gerar receita de ponta a ponta. E vocês se destacam hoje no mercado, né? São uma referência, são grandes corporações, os clientes, como é que é o perfil da clientela de vocês? São projetos de média complexidade. Então a gente precisa que a empresa já esteja rodando. Então, eu preciso que a empresa já faça alguma coisa. A gente mede um pouco também da maturidade do marketing digital. Às vezes você tem empresas muito grandes que estão muito no início da estratégia de marketing digital. A gente acaba não trabalhando, a gente trabalha com quem tem uma maturidade média para frente, com empresas ali que já estão faturando. Então, mais ou menos esse tipo de cliente. O que a gente tem, um outro braço aqui que a gente tem também, são para as empresas menores, onde a gente faz implementações. Então, a gente tem basicamente aqui 2 braços, tá? O braço que eu implemento uma estratégia mais enxuta para ela dar tração, e essa de Revenue Operation acaba sendo mais ampla. E aí a gente pega essas empresas de médio porte para cima, que já tenham mais maturidade no marketing digital para poder rodar. Ô Fábio, mas nos 2 casos, vamos tentar você só me exemplificar direitinho para entender, quase que dando um exemplo aí. Como é que acontece esse processo? Como é o diagnóstico que você faz numa empresa para implantar um projeto? Por onde começa? O que é a máxima de marketing digital hoje em dia? Enfim, começando lá, do início mesmo. Dá um exemplo para mim, na prática, isso. Como você identifica a necessidade de fazer um marketing digital efetivo e por onde começa? Eu vou pegar 2 exemplos no mercado de startup. Tá? Se a gente pega startups bem ali no seu início, o projeto ele é bastante particular. Por quê? Uma startup mais no início, ela tem pouco cliente e ela está testando muito o produto dela. Então, o que a gente procura garantir é que esse produto ele já tem um mínimo de maturidade
E a gente busca garantir que o marketing digital, nesse primeiro momento, ele serve para você construir minimamente a autoridade daquela empresa para aquele tema, para aquele produto que ela vai vender, mas a gente alinha muito bem que a gente está fazendo muito teste, né? É muito difícil você ter ali uma startup no seu início, de 1 a 3 anos, querendo acelerar muito o crescimento, querer vender, até por definição do startup, do que é inovação, você tem que começar ali com um MVP, um produto minimamente viável. Você está testando para ver se o mercado aceita aquilo e você precisa ajustar tudo muito rápido. Então, o marketing digital serve primeiro para tornar você conhecido por um pequeno nicho, começar a criar autoridade determinada e você tentar atingir ali um determinado ponto, qual que é a aderência dele para aquele produto, colocar para dentro do cliente, para que esse cliente possa testar o teu produto e você vai adaptando ele. Esse é um tipo de trabalho, tá? O trabalho para empresas mais maduras e maiores, gente, você já fez essa lição de casa, você já tem mais de 3 anos, e você provavelmente já recebeu aporte, já está com um faturamento bem legal, e agora você quer atingir mais a massa. E aí o marketing digital se torna o teu aliado para continuar garantindo ali a tua autoridade, o teu reconhecimento como marca. Eu já começo a trabalhar com geração de lead, geração de oportunidade, retenção e mais vendas para aquela empresa. É um negócio muito profissional, né? Mas agora, independente dos casos, né? Há sempre uma máxima no mercado aí por questões até de demanda, de exigências do consumidor, de questões sociais também. Quando você está construindo, lá no primeiro caso, construindo a marca, construindo o propósito, colocá-la no mercado, qual é a máxima hoje em dia quando a gente fala de marketing, do que precisa ser mostrado antes de se começar a vender necessariamente? Imagine que cada caso seja um caso, mas há um padrão quase, né, do que precisa ser dito, da forma que o marketing tem que chegar, não é? Como é que acontece isso? Eu acho que o principal, quando a gente fala de marketing digital, a gente precisa quebrar uma ideia de que o marketing digital ele faz milagre, né? Às vezes as pessoas ainda têm uma ideia de que é só eu fazer marketing digital e vai chover oportunidade de negócio para mim e eu vou fazer muitas vendas. Você ter oportunidade de negócio, você concretizar a venda, você ter cliente, manter esse cliente dentro da base, vai muito além do marketing digital. O marketing digital ele é importante, ele funciona, mas você precisa ter um bom produto, você precisa ter preço, você precisa ter um bom atendimento. Enfim, o marketing digital, ele replica a estratégia da empresa. Ele tem um limite até onde ele pode gerar resultado. Então, eu acho que o principal, se fosse tentar trazer para você a principal máxima marketing digital, ele funciona, mas ele precisa trabalhar com outros pilares do negócio para que a empresa possa atingir aquele resultado dela. Uhum. E como é que eu diria, o envolvimento de toda uma equipe numa empresa? Eu quero trazer isso mais até para empresas pequenas, pelo seu conhecimento, para que se torne eficiente esse marketing digital que é feito. A gente tem falado muito aqui de gestão de pessoas, de manter pessoas no quadro cada vez mais comprometidas. Isso interfere também no marketing, na imagem? Isso é um elemento que pode ser trabalhado no marketing também? Como é que funciona isso? Toda empresa, o marketing digital, ele funciona. Tá? O que a gente precisa entender é que para cada contexto de empresa, independente às vezes até do próprio tamanho, a gente tem que ver o que tem disponível para a gente de ferramenta, de estratégia e adaptá-la para nós. Então, por exemplo, durante muito tempo se questionou por empresas de pequeno porte, e talvez a nossa história comece trabalhando com microempresa, a necessidade de você ter o teu próprio e-commerce, porque os marketplaces cobravam uma taxa dita pelo mercado muito agressiva. Tá? O ponto aqui de reflexão, que hoje a gente já começa a quebrar esse paradigma, é uma taxa tida como agressiva por marketplace, às vezes ali, vamos colocar ao redor dos 20%. Ela é infinitamente menor do que você vai ter que fazer de investimento para criar a tua própria loja e ter tráfego nessa loja. O marketing, o e-commerce, ele taxas aqui de mercado de 1 a 2% de taxa de conversão, se eu não me engano, num levantamento recente do próprio Sebrae. Significa que você precisa gerar de 50 a 100 acessos na tua loja virtual para você fazer uma venda. E aí, quando você coloca isso na ponta do lápis, uma marca que está começando, porque quanto menos conhecida é a marca, menor vai ser a sua taxa de conversão. Então você precisa ir aumentando o teu tráfego. E aí você vai pagar para gerar esse tráfego. Às vezes ali um clique de 50 centavos, R$1, R$2 numa estratégia de mídia paga, para dar um exemplo, fica mais caro você gerar uma venda do que o próprio produto.
Então, aqui só para dar um exemplo, que às vezes a gente precisa olhar qual que é o nosso ticket médio, qual que é o nosso momento da empresa, e aí você vai escolher o que faz sentido para você naquele momento. Entendi. Mas Marketplace, então, tem sido a alternativa talvez mais promissora no momento? É a mais viável, é? Para alguns casos, sim. Pensa se você, por exemplo, vende um produto na faixa de 50, 100 reais ali, teu ticket médio. Às vezes faz mais sentido você começar vendendo bastante em Marketplace, para você entender sobre o teu produto, entender sobre o teu preço, conseguir ali um faturamento mais alto. E em determinado momento, você cria uma estratégia de ter a tua loja própria. Eu também não gosto de ter de forma definitiva só Marketplace. Amanhã o Marketplace muda a regra, muda a forma como vai te expor, ele muda o percentual que ele te cobra, você fica muito refém de um canal só. A mesma coisa nas redes sociais. Eu só vendo no Instagram porque o Instagram hoje é o que vende. Tudo bem, amanhã a rede social muda a regra, ela derruba a tua conta, você recebe uma fraude, da noite pro dia você vai para faturamento zero. Então o ideal no longo prazo é você ter uma estratégia que se complemente. Mas para começo de empresa, o Marketplace muitas vezes ele acaba sendo a melhor opção. Uhum. E quando você fala de estratégia, tem que ser uma estratégia muito bem embasada, com profissionalismo também, né? Porque apesar de tantas ferramentas e tantas possibilidades, ou o Marketplace, ou as redes sociais, é preciso ser profissional, né? A gente faz uma confusão, às vezes, com as ferramentas que a gente tem disponíveis aí na internet para trabalhar com marketing, mas mesmo num pequeno negócio, não precisa ser uma produção hollywoodiana, né? Mas é preciso ter profissionalismo. Nisso está cada vez mais profissional e mais competitivo também, né, Fábio? Exatamente. Como tudo na empresa, você precisa ter um mínimo de dedicação para que aquilo possa funcionar. E o mínimo de dedicação é tempo e técnica. Então, a gente, às vezes, eu vejo algumas empresas achando, não, vou separar aqui um dinheirinho, vou fazer anúncio, vou contratar ali o meu primo, alguém, e espera que aquilo vai garantir o resultado. Não funciona. Você precisa ter um mínimo de dedicação, um mínimo de entendimento de como... Maravilha. Fábio, a gente está aprendendo muito ainda, né? A gente está num momento de transformação de todos os sentidos e estamos quase que aprendendo muito. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco eu quero saber um pouco mais ainda de evolução nesse sentido do marketing digital, com a inteligência artificial que a gente tem aí, com outras possibilidades, como a gente pode, de certa forma, se preparar também. E também queria saber um pouco mais no próximo bloco sobre outra expertise grande sua, que é em startups e fintechs, né? Você tem uma experiência grande nesse mercado também. Quero saber como é que anda a movimentação nesse mercado, qual é a sua avaliação para empreendimentos nesses dois segmentos, o quanto eles são importantes hoje também para a nossa economia, para o empreendedorismo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Fábio, a gente volta na sequência então, tá bom? Muito bem, você de casa também, você aí da sua empresa, aguarde um minutinho só, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando, entre outras coisas, sobre estratégia de comunicação e vendas. E aí, com foco no chamado marketing digital. Está comigo para essa conversa um especialista, esperto no assunto, porque expertise, que é o Fábio Duran, CEO da 8D Hubify, fala com a gente lá de Porto Alegre. O Fábio está no meio quase que de uma reunião, está num ambiente que não é o do dia a dia dele, ou às vezes, né, Fábio? Está num café aí. Mas, como eu disse no início, o importante é o conteúdo dessa informação aí para a gente trazer para os nossos telespectadores. Fábio, falando ainda um pouquinho lá sobre as ferramentas que a gente tem disponíveis aí no mercado, né, para se trabalhar com marketing, e também sobre demanda e mudanças de costume. Há um dado interessante que me foi passado agora no intervalo sobre o uso da internet pelo brasileiro, né? Nós somos o país em que o segundo maior em uso de internet, ou que passa tempo nas redes sociais. É um canal e tanto aí para a gente trabalhar com marketing de forma bem feita, profissional, né? Não, com certeza. O brasileiro, ele sempre gostou muito de rede social. Se a gente for lembrar aí, o pessoal mais da minha época, da minha geração, a gente vai falar de Orkut, por exemplo, era Índia e Brasil, os principais países, né, com essa rede social.
depois com o Facebook, com o Instagram e agora principalmente com o WhatsApp, nós somos um dos principais canais nos principais países. Então é importante, e aí até pegando o gancho do que a gente conversou no bloco anterior, é importante a empresa entender para quem ela vai vender, e a partir do momento que ela entende quem que é aquele perfil de cliente dela, ele vai entender qual a rede social que essa pessoa utiliza, como ela utiliza, para que você possa se relacionar, né? Porque rede social é um lugar de relacionamento, principalmente, né? Ou primeiramente. E aí você passa a fazer ações ali para influência, construir autoridade, para no segundo momento você conseguir vender. Fábio, agora me falem do desafio que a gente tem com o avanço de tecnologia e com tanta disponibilidade de ferramentas, de se trabalhar com a automação que ajuda nos processos, agiliza, né? Enfim, estabelece as relações de forma talvez mais rápida até, ou mais eficiente, com outra máxima que é a personalização nos relacionamentos, né? Cada vez mais humanizados, cada vez mais olho no olho, apesar de ser pela internet também. Há que se ter um equilíbrio nesses dois elementos aí, diria, né? Com certeza, ótimo ponto, Sebastião. É até um tema que eu gosto bastante, ele faz parte da minha tese de mestrado, eu falo justamente sobre essa relação automatizada em chat, né? A gente vê cada vez mais agora a utilização de canais como o próprio WhatsApp para as empresas se relacionarem e comunicarem com os seus clientes ou até oportunidades de negócio. Se a gente for pensar que de alguns anos para cá está ficando cada vez mais restrito a utilização de dados dos nossos possíveis, potenciais clientes, a gente tem que trabalhar cada vez melhor com aquilo que a gente já tem. E as ferramentas de automação, essas tecnologias, elas avançaram bastante nos últimos tempos. Então significa que eu consigo, na base de dados que são minhas, de pessoas que já se relacionaram comigo dentro dos meus canais, meu site, minhas redes sociais, eu consigo automatizar comunicação, eu consigo automatizar como eu vou conversar, com quem eu vou conversar, de acordo com as características daquelas pessoas que já sabem quem eu sou. Então, se no início, há 5, 10 anos, as pessoas tinham muita resistência em conversar em canais de chat, em conversar com bot, essa resistência caiu muito. Seja porque se aprendeu a utilizar a tecnologia de forma mais humanizada, seja porque as pessoas estão mais acostumadas a utilizar essa tecnologia. Então a gente está chegando ao ponto numa curva de inovação onde a gente consegue atingir a massa. Tanto que para mim, hoje, a principal tendência que vai aí realmente mexer com o marketing digital é o marketing conversacional, que é justamente a estratégia de marketing de se comunicar por meio de canais que a gente conversa. Acaba sendo mais direcionado, né? Acaba sendo a Sim. precisão no relacionamento ou na comunicação, né? Mesmo que seja de forma por robô, porque é uma forma talvez que ajude no processo, mas ela é direcionada e aí já se ganha a personalização. É mais ou menos por aí, então, né? Perfeito. E a gente consegue, inclusive, a palavra que é transbordo, mas basicamente é o quê? Começa no robô, passa para o humano, do humano vai para o robô, e muitas vezes a pessoa nem percebe que está tendo que existe essa transição de um para o outro. Hoje está bem avançado. A gente tem os nossos principais cases aqui hoje na Oitodeira do FAI, é justamente a implantação de conversacional no consórcio Magalu. E a gente conseguiu fazer de uma forma que a gente tem diversos índices que melhoraram, como, por exemplo, aumento em 6 vezes do número de respostas do NPS. Olha, o bom é isso, que é métrico também. É possível mensurar isso, né? A gente não está nesse caldeirão de transformação por acaso, né? Porque é uma necessidade, todo mundo vai viver essa transformação, mas ela tem resultados efetivos. Agora, Fábio, que eu provoquei lá na virada de bloco da gente conversar um pouco também sobre crescimento de fintechs e startups, né? E eu li um dado interessante que das 4 principais instituições bancárias do país, elas concentram quase que 80% do crédito no mercado, né? Mas, por outro lado, aí com a tecnologia, as fintechs vieram para quase que democratizar um pouco mais. Como é que é esse mercado hoje de fintechs e startups também? O quanto isso tem colaborado para novos empreendimentos também? Cara, eu acho que a gente viveu até final de 2021 ali um boom muito grande de startups no geral, e fintech foi uma das áreas onde teve o maior crescimento. Tá? E aí a minha forma de enxergar, a gente teve ali desde a criação de bancos muito bem nichados, pega o próprio Nubank. Quando ele cresce, ele parece hoje menos startup do que era, porque ele começa a ter um padrão de banco grandão também, tá?
Mas eu acho que o ponto, as fintechs, elas não se limitam, né? Fintechs são startups de tecnologia que mexe com o bancário, com dinheiro, né? Financeiro. A gente tem, por exemplo, um cliente que é a Remessa Online, que ela é uma startup de transferência de dinheiro, né? De câmbio. Você consegue, por aplicativo, fazer essa transferência de uma forma muito mais fácil e barata do que nos bancos tradicionais. Esses segmentos, todos eles ao redor das fintechs, cresceu muito. Por quê? Como toda startup, ela vem atuar para trazer mais conveniência e ela consegue conversar melhor com essa nova geração. Eu acho que a dificuldade que se tem de 2022 para cá é que o financiamento das startups, de uma forma geral, dá uma secada. Então, você tem hoje, de uma forma geral, startups inovando menos e sendo mais pragmáticas para ter crescimento saudável, porque a gente tem menos capital investindo nessas empresas e essas empresas dependem de capital durante muito tempo até se tornarem lucrativas. Mas é uma questão de política pública, não? Não, é uma adaptação de mercado. Se a gente for pensar começo de pandemia, se olhou muito para a tecnologia, se olhou muito para essa questão de transformação digital e muito capital de investidor foi aportado dentro do mercado de startups. Aqui no Brasil a gente teve diversas startups se tornaram unicórnios. O que acontece a partir de 2022? Aí é um movimento no mundo. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, bancos que trabalhavam só com startups quebrando. A gente vê um aperto. Inflação alta, juros altos, o investidor ele olha e fala, cara, se eu deixar meu dinheiro parado, ele rende bem, eu não quero mais ficar tomando risco. Então, onde eu estou tomando risco, eu exijo e demando mais daquela startup. Então, eu acho que é um movimento normal, é um movimento cíclico, ele vai acontecer de tempos em tempos. A gente não pode nem dizer que as pessoas foram pegas de surpresa. Agora, os bancos nessa onda tiveram que se reinventar também, né? Se é uma questão aí de facilidade que as fintechs criaram e quase que concorrência, também instituições bancárias entraram ou precisaram entender que era necessário mudar também um pouco, não? Houve esse movimento. Se a gente pega o próprio, ali onde a gente fica, o escritório, que é o Cubo, Itaú, ele é um prédio de startup, um ecossistema criado pelo Itaú em 2015. O Itaú, ele cria um ecossistema para ele viver dentro desse ecossistema. Com isso, ele aprender como funciona esse ecossistema de startup, mas em nenhum momento ele investiu nas empresas que estão lá, ou as empresas obrigatoriamente têm alguma ligação com o Itaú. O meu ponto o Itaú, para citar o exemplo de um dos grandes bancos, o próprio Bradesco abriu o Nova Brá também, que é o ecossistema deles. Eles estão antenados a tudo isso há muito tempo. Então, eles não estão ignorando o potencial da tecnologia. Eles estão aproveitando, aprendendo com essas empresas. Mas se você for pegar, por exemplo, a própria XP, ela já tem um modelo disruptivo na forma de se relacionar com seus clientes. Começou ali só com investimento, fez um trabalho muito legal de evangelizar, de educar o mercado, e em determinado momento ficou grande, chegou a ser, até ali, Itaú comprou, não comprou. Mas eu acho que a XP, se a gente for pegar lá no passado, já é um exemplo de uma startup, de alguma forma. E aí tem o marketing disruptivo, como você fala aí, nesse processo todo, né? Que, aliás, vai além do digital, mas vai para as formas tradicionais de marketing que a gente vê hoje ainda, né? Mas o importante é isso, né? Você, enquanto empresa, que seja pequena e micro, como é o nosso foco aqui, se sentir parte do mercado também, né? Ser parte desse sistema todo, que há alguma maneira você precisa entrar nesse processo e de forma eficiente, talvez se não tiver condição com muito investimento, mas com postura, com iniciativa, né? Se colocar e buscar conhecimento para isso, porque o que não faltam são ferramentas, né, Fábio? Sim, é um caminho sem volta. Eu vejo que existem ciclos, tem hora que a coisa parece que ela é muito mais forte, muito maior do que ela realmente é, depois você tem ali ajuste de mercado. Então, aqueles prognósticos apocalípticos, os bancos digitais vão matar os bancões. E aí a gente tem, por exemplo, agora uma crise muito grande por conta de inflação e subida de juros nos principais países, e a gente vê bancos quebrando, que eram bancos disruptivos até outro dia e bancos considerados como futuro. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre com parcimônia. Essa forma de empreender, essa forma de atender o cliente, ela está atendendo uma nova geração. Você não vê essa geração nova querendo ir, por exemplo, para dentro de uma agência bancária. Isso não tem como você forçar. A comunicação do banco tradicional, se você pegar, por exemplo, eu estava conversando com meu tio, tá? Ele
vou visitá-lo, ele mora fora do país, ele falou, cara, não vai me trazer dinheiro para startup para cá. Ele é aquele cara que acredita no bancão, que é super garantia. Mas hoje, uma startup leva meu dinheiro para lá de forma mais barata, também segura e muito mais rápido. Então, eu já vou numa geração que eu vou usar a startup. Então, você tem essas mudanças de geração e essa forma de empreender, de atender, de olhar para o cliente, que vai além da fintech, qualquer startup, ela veio para ficar. Por isso que eu digo que a gente está aprendendo mesmo. A gente está aprendendo, mas tem que se colocar disposto, predisposto a aprender, né? E tem gente aí no mercado... E é cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. E tem gente conhecedora aí no mercado para passar informação para a gente, tem ferramentas. Mas é isso, Fábio. Agora você vai para sua reunião, não quero lhe atrapalhar muito aí. Imagino que você já tenha tomado o seu café aí na Faria Lima, em São Paulo. E a gente segue por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações aqui para a gente hoje. Imagina, Sebastião, eu que agradeço o convite, espero ter ajudado aí de alguma forma, conte sempre comigo. Sempre, ajudou e muito. Obrigado. Obrigado a você de casa também que acompanhou o Rumo Certo aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.